Amém? Você já falou com essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa linda e maravilhosa? Então dê um sorriso para ela ou para ele. Já deu seu melhor sorriso? Tão rápido? Amém, glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite e que a presença do Senhor possa invadir o nosso coração. E eu queria convidar você mesmo sentado a baixar, curvar a sua cabeça, nós vamos orar, entregar esse momento tão precioso a Deus e pedir que Ele venha falar conosco nessa noite, amém? Senhor, hoje nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença, obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou esse momento para estarmos aqui reunidos na tua casa, podendo ouvir a tua palavra. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a tua palavra possa entrar dentro do nosso coração, possa gerar vida, Senhor, e essa vida possa gerar transformação dentro do nosso interior. Que nós possamos sair dessa noite, Senhor, tocados pela tua presença, ministrado pelo teu Espírito Santo de Deus e principalmente entendendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos nesse tempo e nesse ano de 2024, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Onde é que está o povo barulhento? Que o povo de Deus é barulhento, amém? E hoje nós vamos compartilhar aqui uma breve palavra. E Deus, domingo nós tivemos uma palavra muito forte sobre dependência, sobre estar no centro da vontade de Deus, sobre depender de Deus, né? E hoje nós vamos aprender outra palavra que também é um pouco ligada ao que nós aprendemos domingo. E o tema da nossa palavra é como levar uma vida de obediência a Deus. Como levar? Sabemos que hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, uma das coisas que é mais difícil é obedecer. Não é verdade? Vivemos em uma geração onde a rebeldia tem falado mais alto do que a obediência. Vivemos numa geração quando alguém diz, não, eu sou submisso ao meu marido, isso é brega, isso é cafona. Mas a todo tempo, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos enxergar que as pessoas que mais tiveram sucesso, mais desenvolveram o seu propósito, mais viveram o plano de Deus, foram pessoas que estavam debaixo da obediência. Porque não tem como servirmos a Deus do nosso jeito e da nossa maneira. Nós precisamos entender que a chave é ser obediente a Deus em tudo. E obedecer é fácil? É fácil, gente, obedecer? Não, não é fácil. Obedecer é fazer literalmente aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer. Mas às vezes é o que é necessário a ser feito. Amém? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15. E nós vamos ler aqui alguns versículos. E o primeiro versículo que nós iremos ler nessa noite é o versículo 3. Que diz assim: vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças, bebês, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Essa ordem foi uma ordem que Deus deu a Saul. Nós conhecemos a história de Saul. Saul era o rei de Israel. Quando o povo ali estava sem rei, ele foi levantado a pedido do povo para se tornar rei. E Saul foi levantado como rei. Saul governou por um período o povo de Israel. Em um determinado momento, Deus deu uma ordem para Saul. E qual foi a ordem que Deus deu para Saul? Saul vai e destrua os amalequitas. Ou seja, o povo que tinha lutado contra o povo de Israel, que tinha enfrentado o povo de Israel. E Deus pediu para que Saul fosse e destruísse aquele povo. E aqui nós podemos ver que Deus deu uma ordem para Saul. E qual foi a ordem que Deus deu? Saul, vá e destrua completamente tudo. Fala para essa pessoa, destrua completamente tudo. Aqui foi uma ordem que Deus estava dando para Saul. E não tenha piedade, ou seja, não tenha dó, Saul. Destrua o povo amalequita. E aqui nós temos uma ordem que Deus deu. Só que nós vamos continuar lendo e nós vamos conseguir enxergar outra coisa. Saul foi lá, reuniu seu exército, mais de 200 mil homens, e foi cumprir aquilo que Deus determinou para ele.
Só que quando nós lemos, nós conseguimos enxergar algo que Saul fez. Aqui mais abaixo, nós conseguimos ver no versículo 9, que diz assim: Saul e os seus soldados não mataram Agag. Primeira coisa, Deus mandou Saul destruir tudo. Aqui nós já podemos enxergar que o que ele fez? Não matou o rei. Agag era o rei dos amalequitas. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros, carneiro e tudo que era bom, mas destruiu tudo que era imprestável e sem valor. Qual era a ordem de Deus? Destrua tudo. E o que foi que Saul fez? Ele separou o que era bom, os melhores gados, ele separou, e aquilo que não prestava, ele foi lá e destruiu. E aqui nós podemos ver uma ação de Saul. Saul, ele desobedeceu a voz de Deus, a ordem de Deus. Queridos, é muito fácil nós desobedecermos as ordens de Deus. É muito fácil a gente achar que estamos obedecendo a Deus. E na maioria das vezes nós não estamos obedecendo a Deus. Por isso que a importância de estarmos debaixo da dependência de Deus. Por isso a importância de ouvirmos a voz de Deus. Por que Saul desobedeceu? Foi porque ele não ouviu a voz de Deus? Não, ele ouviu com clareza a voz de Deus. Ele desobedeceu porque ele quis desobedecer a Deus. E mais aqui embaixo, nós podemos ver... E qual foi o castigo? E ali nós podemos ver que Samuel foi de encontro a Saul. E ele encontrou Saul. E é tão incrível, depois vocês vão lá em casa, vocês vão observar, que eu achei muito interessante. Que Saul, ele tinha certeza que estava obedecendo a Deus. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Quando Samuel encontrou Saul, e ele falou para Samuel que estava obedecendo a Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma. Nós estamos servindo a Deus e nós estamos achando, pensando que nós estamos obedecendo a Deus. E a pergunta que eu queria fazer para você: será se nós temos obedecido a Deus, cumprido aquilo que Ele determinou para cada um de nós? Será se nós estamos debaixo da direção de Deus, fazendo aquilo que Ele pediu para que cada um de nós façamos? Essa é a pergunta que eu quero começar para introduzir a nossa palavra. E o versículo aqui que nós vamos trabalhar, que depois que Saul achou que estava obedecendo a Deus, Samuel falou para ele. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, Saul tinha uma intenção. Ele separou aqueles rebanhos bons, porque o intuito dele era o quê? Entregar um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Só que não foi isso que Deus pediu para Saul. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Nós estamos fazendo as coisas achando que é isso que Deus tem pedido. Não. Nós temos que parar de desenhar e fazer o que Deus pediu para que cada um de nós façamos. E ali a palavra do Senhor introduz: é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes a gente está trabalhando tanto, fazendo tanto, e achamos que estamos cumprindo a vontade de Deus, que estamos obedecendo às ordens de Deus. Queridos, uma vida de obediência gera frutos. Frutos que não é necessário falarmos, mas a nossa própria vida fala. Então, se eu estou servindo a Deus e a minha vida não está refletindo frutos, o que está acontecendo? Será se eu estou obedecendo a Deus? Quando eu fui, você vai pregar quarta-feira, a palavra que veio no meu coração foi sobre obediência, porque Deus, Ele quer sim fazer algo grande na nossa vida, mas nós precisamos estar debaixo da obediência de Deus. Nós precisamos estar obedecendo, atento àquilo que Ele quer que nós façamos. O que Ele quer que você faça nesse ano? O que Ele quer que você faça agora, nesse exato momento? Nós precisamos estar atento à voz de Deus. Saul, ele ouviu a voz de Deus, mas um pequeno descuido, o coração de Saul já não era mais o mesmo. Aqui também nós podemos ver que ele criou uma estátua para ele. Ele fez uma estátua para ele próprio. Ou seja, o coração de Saul já não era mais o mesmo. E talvez nós estamos tanto tempo na caminhada com Cristo e o nosso coração já não é mais o mesmo. O nosso coração já não é mais inocente. O nosso coração não é mais apaixonado. O nosso coração não é mais obediente. Antes era tão fácil obedecer uma ordem, um comando de Deus.
um comando que era nos dado. Só que com o decorrer, com o crescer, muitas vezes a gente deixa tantas coisas entrar no nosso coração e nós deixamos de obedecer a voz de Deus. Nós deixamos de obedecer aquilo que Deus está mandando para esse tempo através dos líderes, dos profetas. E com isso nós começamos a andar debaixo de uma desobediência. Aos nossos olhos parece que está tudo bem, tudo maravilhoso, porque a minha vida está indo, está fluindo. Mas uma vida debaixo da obediência de Deus é que vai alcançar o melhor de Deus nessa terra. Porque aqui nós estamos apenas de passagem. A nossa maior riqueza é o céu. E nós precisamos entender isso e viver isso diariamente. Hoje, se você olhar para a sua vida, você consegue ver, meu Deus, eu realmente estou debaixo da tua ordem. Meu Deus, eu realmente estou te obedecendo. Eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu estou cumprindo realmente o propósito pelo qual Deus me colocou nessa terra. Se você for olhar para a sua vida hoje, você tem plena certeza que você está debaixo da obediência de Deus? Você tem essa certeza, essa convicção no seu coração? Ou gera algum tipo de dúvida em você? Porque se gerar, quando sair daqui, você vai orar e vai dizer: Senhor, eu estou com dúvida se eu realmente estou te obedecendo. Mas eu quero te obedecer, porque eu quero andar em obediência ao Senhor. Amém? Amém? E o que é obediência? Obediência no latim significa obedire, que é igual obedecer. Pode ser classificado como uma das virtudes que se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. Ou seja, estamos sempre ali dispostos a seguir uma ordem que é dada por outros. Esse outro significa Deus, né? No caso, Ele é soberano. Esse outro significa o seu chefe, o seu patrão. Significa muitas vezes a sua esposa, brincadeira. Ela deu uma ordem, tem que obedecer, brincadeira, né? Dos homens aí. Mas assim, é estar debaixo de uma ordem. E muitas vezes nós não estamos prontos para obedecer. Quando é falado, pede para você fazer alguma coisa, você já se vê por dentro ali resmungando, reclamando, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Porque muitas vezes nós queremos obedecer somente Deus. Mas não, se você for parar para observar, dentro da sua casa você tem o seu marido, que a Bíblia fala que é autoridade. Dentro do seu trabalho você tem o seu patrão. Na escola você tem o seu professor. Quando você vai para o hospital você tem um médico. Você sempre tem o quê? Tem pessoas que estão ali, né? Querendo ou não, exercendo alguma função. Então nós precisamos hoje entender que nós precisamos obedecer. E a pessoa que nos deixou o maior exemplo de obediência é o Senhor Jesus. É tão lindo, Jesus em tudo que Ele fazia. Ele estava ali pronto a mostrar, a ensinar. Quando Ele começou a andar com seus discípulos e Ele chamou os seus discípulos para andar com Ele, todo momento, tudo que Jesus fazia, Ele estava ensinando os discípulos dele. Quando Jesus ele foi orar à madrugada, Ele chamou ali os seus 3 discípulos. E naquele momento, qual era o intuito? Jesus precisaria ir orar? Não, porque Ele era o próprio Deus. Mas Jesus ele foi orar e o intuito de Jesus sempre era ensinar os discípulos. Tudo que Jesus fazia era ensinar os discípulos. E nós podemos ver o maior exemplo de obediência. Jesus sendo o próprio Deus, Ele se esvaziou completamente de si para se fazer homem e está debaixo de uma direção de Deus. Aqui no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Jesus ele foi obediente. Desde o momento que Ele foi gerado até a sua morte e morte de cruz. Ele sendo Deus, Ele não quis. E Ele foi e obedeceu, entregando a sua própria vida. E aí nós podemos enxergar o maior exemplo de obediência na vida de Jesus. E muitas vezes a gente fala assim: é tão difícil obedecer. E aí quando nós olhamos para a vida de Jesus, foi fácil tudo que Jesus fez? Foi fácil Jesus morrer na cruz do Calvário? Foi fácil Jesus ser humilhado? Jesus ser cuspido, Jesus ser abandonado pelos seus próprios discípulos, aqueles que estavam com Ele, disse que nunca ia negar Ele. Foi fácil para Jesus? Não foi. Mas Jesus, Ele decidiu, Ele escolheu obedecer até a morte de cruz. Quando Jesus estava ali no Getsemane, Ele teve a oportunidade de dizer não. Ele tinha a oportunidade de dizer assim: não quero. Eu não quero morrer. Eu não vou me entregar por essa raça que sequer vai olhar para mim.
Mas não foi isso que Jesus fez. Quando ele estava ali no Getsemane, ele esvaziou completamente de si. E o que Jesus falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, mesmo doendo, porque Jesus começou a sofrer no Getsemane. Quando Jesus estava ali entregando a sua alma, orando. E a Bíblia fala que Jesus sentiu tanta dor que começou a sair lágrimas, suor, gotas de sangue da face de Jesus, de tanta angústia, de tanta agonia que Jesus estava. E naquele momento Jesus, ele tinha o direito de dizer assim: eu não vou morrer. Mas foi isso que Jesus fez: Senhor, afaste de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade. Queridos, nós precisamos entender o que Jesus fez. E quando nós estivermos achando difícil obedecer, nós precisamos olhar e ver o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por cada um de nós, e o que nós devemos ter, ser obediente à ordem de Deus. E o que eu preciso fazer para ser obediente? A primeira coisa que nós precisamos fazer é a humildade. Sem humildade nós não conseguimos ser obedientes. Queridos, muitas vezes o nosso coração está tão cheio de si, o nosso coração está tão cheio de orgulho, o nosso coração está tão cheio de soberba, que nós não conseguimos ser obedientes. Muitas vezes, pelo fato de adquirirmos algum tipo de conhecimento, nós já achamos que já somos suficientes e que nós não precisamos de ninguém. Não. O próprio Jesus, ele esvaziou completamente de si. Ele se humilhou diante daqueles que era menor do que ele. E ele escolheu a obediência. Então nós precisamos hoje aprender, primeira coisa, humildade. E o que é humildade aqui? Uma pessoa orgulhosa e soberba jamais será obediente. Uma pessoa orgulhosa e soberba, ela jamais será obediente. Jamais. E o orgulho, ele se infiltra no nosso coração de uma forma tão sutil que muitas vezes a gente nem percebe. Muitas vezes ele é manifestado e nós nem sequer percebemos. Mas a Bíblia fala que o orgulhoso e soberbo procede à queda. Porque Deus, ele nos chama para sermos pessoas humildes, à imagem e semelhança de Cristo. Enquanto aqueles que perseguiam Jesus, que não eram os cristãos, não eram as pessoas ímpias que perseguiam Jesus. Quem perseguia Jesus eram os conhecedores da lei. Eram os conhecedores da lei. Se você vai ler, você vai observar, não eram os ímpios que perseguiam Jesus. Eram os conhecedores da lei que perseguiam Jesus. Conhecedores da palavra que perseguiam Jesus. E muitas vezes nós deixamos o orgulho entrar no nosso coração. Nós deixamos a soberba, achar que nós somos melhor do que o outro, entrar no nosso coração. E nós vamos perdendo a essência de Cristo dentro de nós. Nós vamos perdendo a essência de Cristo dentro de nós. Aquilo que era fácil fazer já não é mais. E com isso, nós vamos nos perdendo. Porque se nós formos olhar, queridos, é muito fácil a gente se perder no mundo que nós vivemos hoje. No mundo onde é voltado para a rebeldia. O mundo que é voltado para soberba. O mundo que é voltado para as mídias sociais, onde as pessoas vivem uma vida de aparência. Nas redes sociais é uma coisa e na vida pessoal é outra coisa. E aí é um mundo de ilusão. E isso nós vamos nos perdendo. E isso nós vamos querendo cada vez mais nos tornar parecido com esse mundo. Mas hoje Deus nos chama a voltar ao nosso original. A voltar àquilo que Ele nos chamou para ser. E se nós formos observar lá desde o começo, Deus colocou a prova da obediência e da desobediência. Quando o homem estava ali, Deus falou: olha, está aqui o fruto. Coma, se você comer dessa árvore, ou seja, você vai perder, você não vai viver aquilo que eu tenho para você. E o que aconteceu? Aquele homem e aquela mulher, eles escolheram desobedecer a Deus. E o que aconteceu? Entrou a ruína, entrou o orgulho, entrou a soberba. E aquele homem e aquela mulher perdeu o jardim. Então hoje nós precisamos humilhar diante de Deus e reconhecer que nós precisamos voltar ao nosso original. Qual é o original? Uma vida de obediência total a Deus. Uma vida de obediência total a Deus. Nós não podemos querer obedecer a Deus simplesmente pela metade. Nós não queremos obedecer a Deus simplesmente para aquilo que é confortável para nós. Muitas pessoas têm um chamado poderoso, mas estão dizendo: não, Senhor, passa para outra pessoa. Não, Senhor, eu não estou pronto para viver isso. Não, Senhor, eu quero viver a minha própria vida. E cada dia que passa, o tempo está passando. Cada dia que passa,
a volta de Cristo está mais evidente e muitos estão dizendo assim: não, Senhor, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer do meu jeito e da minha maneira. Estamos esquecendo de viver uma vida totalmente obediente a Deus. Totalmente obediente a Deus. E para isso, nós precisamos ser pessoa humilde. A humildade é reconhecer que não somos nada sem Deus. A humildade é reconhecer que muitas vezes nós precisamos das pessoas que estão do nosso lado. A humildade é reconhecer que muitas vezes nós não sabemos de nada. E que nós não somos nada sem Deus. E que precisamos de Deus. Que precisamos de Deus. Quando Davi faz a oração e fala: Senhor, sonda-me, conhece, sonda o meu coração e vê se há algo ruim dentro de mim. Queridos, nosso coração às vezes está tão soberbo que nem ora mais, com tanta profundeza, a gente não ora. A gente não derrama o nosso coração. A nossa oração talvez tenha assim: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa o meu trabalho. Senhor, eu quero ficar rico, eu quero ficar próspero. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa. Senhor, eu quero. Tudo isso nós iremos ter. Nós tivermos uma vida ali rendida aos pés do Senhor. Se nós tivermos uma vida de obediência ao Senhor. Obediência total ao Senhor. Um coração humilde voltado para Deus. Voltado para Deus ao ponto de entender que não consegue viver nessa terra sem Deus. Queridos, eu sirvo a Deus já faz 13 anos. E eu falo por experiência própria. Que quando lá no começo a gente tem uma experiência com Deus, e com a caminhada, com as coisas, com as bagagens que nós vamos adquirindo, a nossa vida não se torna mais a mesma. E o grande desafio é sempre voltar para o lugar da obediência. A obediência é aquela que um dia você falou: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para te servir. Eu estou pronto para cumprir a tua vontade. Eu estou pronto para te obedecer. Senhor, custe o que custar, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Aquela vida que talvez você tinha lá no começo, hoje talvez você não tenha mais essa vida. Mas, queridos, essa mensagem hoje é para que você possa entender isso e volte ao lugar da obediência. E volte ao lugar da obediência. Do lugar que talvez não era para você ter saído, mas você saiu. Você quis andar com suas próprias pernas. Você quis construir os seus próprios palácios. E você se perdeu. Mas hoje o Senhor nos chama para voltar ao lugar da obediência. O lugar da obediência é onde vai estar a voz de Deus, a direção de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus. É o lugar da obediência. É o lugar da obediência. O lugar da obediência muitas vezes vai ser a escassez, a falta. O lugar da obediência muitas vezes vai ser uma enfermidade. Por que uma enfermidade? Porque talvez é dessa forma que Deus vai chamar a sua atenção. É dessa forma que Deus vai chamar a sua atenção. Então nós precisamos entender: Deus nos chama para viver uma vida de obediência. Mas não uma obediência que seja de qualquer forma, de qualquer jeito. Não uma obediência que agrade os meus prazeres, mas uma obediência que agrade o coração do Pai. Uma obediência que siga a direção do Pai. Uma obediência que nos leva para o lugar onde Deus quer que cada um de nós estejamos. Se você olhar para a sua vida, o tanto tempo que você serviu a Deus, e se você olhar para hoje, você fala: meu Deus, eu estou aonde Deus quer que eu esteja? Eu estou cumprindo aquilo que Deus quer que eu cumpra? Como é que está hoje? E eu estou saindo da palavra porque eu sinto no meu coração que nós precisamos voltar para a obediência. Eu tenho muitas coisas aqui para falar, mas a única palavra que Deus coloca no meu coração é uma obediência total a Ele. Uma obediência total a Ele. Uma obediência que não questiona. Uma obediência que não duvida. Uma obediência que acredita no plano dEle. E para isso nós temos que esvaziar o nosso coração. Para isso nós vamos ter que renunciar muitas coisas. Renunciar a muitos privilégios. Para poder viver aquilo que Ele quer que nós vivamos nesse tempo, nessa hora, nesse momento. A cada dia que passa, Deus está chamando a sua igreja. A cada dia que passa, os sinais estão mais claros que Jesus está voltando. E muitas pessoas estão zombando disso. Muitas pessoas não acreditam mais que Jesus vai voltar.
Mas hoje nós precisamos ter essa clareza no nosso coração, que hoje nós estamos aqui, mas amanhã pode acontecer o arrebatamento. E nós, como igreja de Cristo, precisamos estar atentos a isso. Muitos têm se perdido nos seus luxos, porque as coisas dessa terra são passageiras. Talvez nós se matamos de trabalhar fazendo tantas coisas, querendo conquistar tantas coisas nessa terra, e nós estamos perdendo o que é mais importante, a nossa salvação. Mas hoje, queridos, volte o seu olhar para a salvação e entenda: a única maneira de entrar no céu é por meio da obediência. Não tem, a Bíblia fala que o caminho é estreito. O caminho é estreito. E a única porta que vai estar lá bem escancarada é a obediência. Porque sem a obediência ninguém vai ver a face de Deus. Sem obediência não iremos entrar e viver aquilo que Ele já preparou para nós na eternidade. Então hoje é uma noite que Deus Ele pede para que nós possamos renunciar. A segunda coisa para viver uma vida de obediência é renúncia. 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 Obedecer a Deus e renunciar às nossas próprias vontades. Renunciar a obedecer a Deus é renunciar às nossas próprias vontades. Sabe aquele dia que você não está afim de servir a Deus? É justamente naquele dia que Deus vai estar te chamando para servir a Deus. É naquele dia que você quer ficar deitado no seu sofá assistindo uma Netflix, uma série. É justamente naquele dia que Deus está te chamando para você servir a Ele. Para você sair do conforto do seu lar e ir de encontro a alguém que está precisando dele. Nós precisamos renunciar os nossos desejos, os nossos prazeres. Renunciar à nossa vontade, o nosso próprio eu. Renunciar até mesmo os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Quando começa o ano, a gente começa a fazer o quê? A gente faz um projeto, né? A gente escreve, faz vários sonhos, projetos, metas. Isso é errado? Não. Desde que isso esteja debaixo da vontade de Deus. Quantos planos você já traçou, você já estabeleceu, e nem sequer você perguntou para Deus se era o plano de Deus para a sua vida, se era a vontade de Deus. Quantas decisões você já até tomou e sequer você perguntou se era a vontade de Deus, porque você está olhando para a sua necessidade de hoje, você está olhando para a sua situação de hoje. Não faça isso, querido. Não vá viver algo que Deus não mandou você viver. Por causa da situação que você está vivendo hoje, não vai viver, porque isso vai trazer grandes prejuízos para você. Isso vai trazer grandes ruínas na sua vida, porque Deus Ele chama para estar debaixo da obediência. E muitas vezes você vai ter que renunciar a algo que te custe para viver essa obediência. Muitas vezes vai ser necessário. Será que você estaria pronto hoje para entregar o seu trabalho a Deus, se Ele te pedisse? Sabe, muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque nós temos medo daquilo que Ele vai nos pedir. Porque muitas vezes nós estamos tão agarrados, tão presos às coisas dessa terra, que nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque nós temos medo daquilo que Ele vai nos pedir. E muitas vezes nós estamos prontos para largar, porque nós achamos que aquilo ali é o bom para nós, sendo que Deus tem algo muito melhor para nós. Só que para viver esse melhor, nós temos que estar debaixo dessa obediência. Obediência total ao Senhor. Então esteja pronto para renunciar aquilo que te custe. Esteja pronto para entregar aquilo que te custe. Porque sem renúncia não é evangelho. Sem renúncia não é evangelho. Não é evangelho. Não se iluda com os prazeres deste mundo, porque ele é passageiro. Ele passa. Ele passa. E talvez uma distração possa te roubar do propósito de Deus. Possa te roubar do propósito de Deus, do plano de Deus. Então hoje entenda, Deus está nos chamando. Domingo dependência, hoje obediência. Obediência total ao Senhor. Total ao Senhor. Você está pronto para viver isso? Quando Jesus ele foi enviado à terra, o plano que Deus tinha na vida dele, desde o início, era ele morrer numa cruz. Ele renunciar à sua própria vida. Ele renunciar aos seus próprios privilégios, porque ele era Deus, o próprio Deus, ele veio em forma de homem. E
quando ele veio à terra, ele já veio com esse propósito para morrer na cruz. Ele renunciou todos os seus privilégios. E muitas vezes nós estamos tão cheios de nós que nós não estamos preparados para renunciar aos nossos privilégios. E quando eu não renuncio isso, eu deixo de viver o melhor de Deus. Você quer viver uma vida maravilhosa? Uma vida próspera? Esteja debaixo da obediência de Deus. Fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Vivendo aquilo que Ele te chamou para viver. Sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas cumprindo aquilo que Ele te chamou para fazer. Queridos, quantas coisas Satanás já tirou de você? Quer dizer, Deus, você deixou de viver. Quantas coisas você deixou de viver por pequenas coisas que o inimigo colocou no seu caminho? Quantas coisas? Quantas coisas você já deixou de viver nessa terra, que é propósito de Deus para a sua vida? Por pequenas migalhas que o inimigo fez você achar que era de Deus. Que Deus tem para você algo muito maior. Mas isso está condicionado à obediência. A obediência de Deus. Aqui na história de Saul, quando Samuel foi falar com ele, e quando Samuel falou, olha Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E naquele momento, o que aconteceu com Saul? Saul, ele foi rejeitado. Naquele momento, Saul perdeu o trono. Saul, ele foi escolhido para ser rei de Israel. Ele começou, mas no meio do caminho, Saul se perdeu. No meio do caminho, Saul se perdeu. E quando Saul se perdeu, o que aconteceu? Quando Deus pediu para ele fazer algo, ele fez totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E quando ele foi, Samuel encontrou. Samuel fala que Samuel ficou a noite inteira orando, clamando pela vida de Saul. E a ordem de Deus foi: Samuel, vai e fala, porque hoje eu rejeito Saul. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Como você iria reagir se você soubesse que Deus iria te rejeitar? Aquele que é amoroso, compassivo, aquele que perdoa. Mas o que Saul fez? Algo muito grave. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. E a Bíblia conta que Deus rejeitou Saul. A partir daquele momento o trono foi tirado de Saul. Foi aquele momento ali que o trono foi. Ele ficou algum tempo ainda até Davi. Depois da morte de Saul foi que Davi entrou e começou a reinar. Mas o que é mais forte aqui foi o que Deus rejeitou Saul. Querido, será se Deus não tem nos rejeitado? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Se Deus não tem rejeitado? Porque Deus, ele é amoroso, ele é compassivo, ele perdoa. Mas será se isso é muito forte? Então nós precisamos cuidar para que Deus não venha nos rejeitar. Porque isso é muito forte. Como foi que Saul ficou? A partir daquele momento, já foi ladeira abaixo na vida de Saul. Porque a presença de Deus já não estava mais com Saul. É muito fácil a gente perder a presença de Deus. Então esse tempo, o que Deus nos pede e nos chama é obedecer. Obedecer custe o que custar. Obediência total ao Senhor. Viva debaixo da obediência. Entenda o que Deus quer que você faça. É tempo de nos voltar para o Senhor. Não troque o melhor de Deus pelo um banquete que vai ser apenas passageiro. Não troque. Satanás tem preparado muitas mesas para tentar enganar muitas pessoas, fazendo com que elas pensem que é o melhor de Deus. Então não perca. Não perca o que Deus tem para você por um banquete que vai ser apenas passageiro. Daniel é um exemplo disso. Ele foi levado para um palácio e ali foi servido um banquete para Daniel. Só que Daniel, ele entendia: o melhor de Deus não é isso. E o que Daniel fez? Ele se separou. Ele jejuou, ele se consagrou, porque ali era apenas um banquete. E muitas pessoas estão perdendo o melhor de Deus porque têm trocado o melhor de Deus por banquetes, que aos olhos humanos parece ser a melhor oportunidade da vida, mas não é o plano de Deus para a sua vida. Então não troque
o melhor de Deus por banquete. Esteja sensível à voz do Senhor, para entender o que Ele quer que você faça. Esteja sensível. Se dentro de você tem gerado uma bagunça emocional, uma confusão, hoje é a noite que Deus quer que você coloque essa bagunça na presença dEle, para que você volte a ouvir a voz de Deus com clareza, para que você volte a entender aquilo que Deus quer que você faça. Deus está te chamando. Deus está te chamando, sabe por quê? Porque Deus não te rejeitou. Ele ainda tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Mas para isso você precisa ouvir a voz dEle. Para isso você precisa obedecê-lo. Cumprir aquilo que Ele quer que você cumpra. E viver aquilo que Ele quer que você viva para esse tempo, para essa hora, para este momento. Uma obediência a Deus, uma obediência total, é não dar um passo sem ouvir a voz de Deus. É entender, Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui. E queridos, e nós nos perdemos, nem isso a gente faz mais. A gente só vai tomando decisão, só tomando decisão. E o que a gente toma? Quebra a cara, porque nós não estamos atentos à voz do Senhor. Então hoje, é um convite de Deus para você, para mim, para nós, a viver uma vida de obediência. E essa obediência, ela é regada por amor. Não é obediência imposta. Por que Jesus morreu na cruz? Deus impôs. Você vai morrer agora por esse povo. Foi imposição? Não. Jesus, ele decidiu obedecer por amor. Porque a Bíblia fala antes mesmo de nós amarmos, ele já nos amou primeiro. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, porque por amor. Então, minha obediência é um amor que te leva a obedecer a Deus. É uma obediência que leva você para mais perto de Deus através do amor. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu amo ao Senhor. Por que eu estou aqui dentro cuidando de alguma área? Porque eu amo ao Senhor. Porque eu amo ao Senhor. Não é uma imposição. Deus não obriga ninguém a obedecer Ele. Ele não obriga. Porque deve ser uma atitude do nosso coração. Uma decisão de dizer, eu não vou fazer isso aqui. Porque eu preciso obedecer a Deus. Porque eu amo a Deus e por amar a Deus, eu vou obedecê-lo. Eu vou cumprir aquilo que Ele tem para a minha vida. Custe o que custar. Os homens da Bíblia que viveram debaixo de uma obediência, se você vai olhar para cada história, foi fácil? Não foi. Cada história, Moisés, Abraão, José, foi fácil? Nunca é fácil a obediência. Mas depois que você vai olhar para o resultado que esses homens tiveram, essas mulheres tiveram, qual foi o resultado? Foi ruína, foi destruição? Não. Aquele que um dia decidiu desobedecer a Deus foi Jonas também. E quando ele desobedeceu a Deus, ele caiu em uma tempestade, ele caiu e foi engolido por um peixe, até ele entender que ele deveria obedecer a Deus. E quando ele entendeu, Deus levou ele de volta o quê? Deus deu uma nova oportunidade para ele cumprir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então, queridos, uma vida de obediência vai gerar grandes bênçãos na nossa vida, na nossa parentela. Vai gerar grandes bênçãos. E a maior de todas é morar no céu. É a maior bênção de todas. É morar no céu. Então hoje é uma decisão. Obedecer sempre vai ser uma decisão. Uma decisão de dizer, hoje eu quero renunciar à minha vida para viver a vida de Cristo. Hoje eu quero renunciar àquilo que me encuste para obedecer a Cristo. Eu quero matar os desejos da minha carne para obedecer a Cristo. É uma decisão. Então a palavra hoje para o seu coração é essa. É essa hoje. Saia daqui hoje refletindo, analisando a sua vida e falando, meu Deus, eu realmente estou te obedecendo? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai responder a cada um de nós. Se você sair daqui hoje perguntando ao Senhor, Ele vai te falar. Ele vai falar para você. Amém?